Olá pessoal, tudo bom? Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas notícias não muito boas. Veja como é que tá bonito o nosso gráfico hoje, para dizer o contrário, né? Totalmente vermelho, pouquíssimas empresas subindo hoje. A gente vai falar um pouco do porquê, quais são as principais baixas e o que você deve fazer, o que você deve evitar, pensando no longo prazo sempre, mas também olhando para o que está acontecendo no curto prazo com o nosso índice, pessoal. Temos grandes empresas caindo, grandes coisas acontecendo e é importante você ficar ligado. E se você quer ficar ligado, não esqueça de já curtir esse vídeo, de marcar o sininho e de compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Afinal de contas, é sempre bom se estar bem informado do que está acontecendo, pessoal. Não esqueça também de comentar. Eu estou desesperado, eu estou investindo nessa bolsa aí que está caindo muito hoje, mas eu estou confiante, eu não estou confiante. Faz seu comentário aí e pede aí as empresas que você quer sempre que a gente comente aqui, tanto eu quanto o Alexandre, pessoal. Vamos lá para o vídeo. Vamos compartilhar aqui, aumentar minha tela. Se a gente olhar bem, banco está quase todo mundo caindo aqui, o Bradesco é o que mais está caindo, mas no geral está tudo caindo, com exceção do Banco do Brasil, sempre muito resiliente. Nós temos ali petróleo, Petrobras caindo bem, nas elétricas estão caindo mais ou menos, a Eletrobras ali está segurando, nas empresas de minerais não energéticos, pessoal, as commodities, na forma geral, metálicas, caindo, geralzão, CSN é a principal, que está caindo 3,37, mais vale também caindo bem, pessoal. O que a gente está vendo aqui, o que a gente está enxergando, o que a gente está acreditando que vai acontecer de uma forma geral está acontecendo um movimento da bolsa, da nossa bolsa, que estava subindo bastante em maio. Se a gente pegar aqui o gráfico de hoje, a gente vai ver que a bolsa está caindo 1,23, e esse 1,23, pessoal, ainda não devolveu, ainda bem, né? Toda a subida que está tendo, tanto na semana agora já está caindo também, ó, caindo ali 1,74, mas principalmente no mês de maio, que ainda está subindo 4,32. A gente falou aqui, ó, chegou a estar subindo 6 e pouco, estava muito bom, ia ser um mês de maio fantástico, um dos melhores meses da Bolsa nos últimos tempos. Já está perdendo, já está devolvendo, infelizmente. E aí, se a gente vê onde que está a queda está, no geral, meio que generalizada. Pets é o que mais está caindo aqui em termos de consumo, açaí também, a gente tem algumas empresas como Carrefour, mas no geral, pessoal, é petróleo e minério. Petróleo, Prio, CSN, a gente tem aqui 3R, nós temos aqui a Bradespac, que investe na Vale, a Gerdau, então você vê, a própria Vale, no geral, petróleo e commodities metálicas, principalmente ali, as mineradoras, as empresas que trabalham com commodities de uma forma geral, estão caindo. A gente vai ver o porquê, quais são as notícias que estão trazendo esse desespero todo para a nossa bolsa, pessoal. Então vamos começar aqui, ó. Eu trouxe aqui algumas informações, algumas notícias, e a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, notícia aqui do portal do Infomoney. Dólar chega a subir mais de 1% com leituras sobre política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, expectativa sobre teto da dívida americana. Ainda dá um destaque aqui embaixo sobre a nova deflação, e a gente vai ver aqui que é bem interessante, uma deflação gigantesca do IGPM, que não é o índice oficial do governo, mas que é o índice que vai direto no seu bolso, onde você sente mais. O IGPM chegou a disparar 30% durante a pandemia, que na minha opinião era um resultado muito mais parecido com a realidade, e agora de fato você está vendo que algumas coisas estão com preços caindo, então existe de fato uma certa deflação no nosso bolso. Dados de crédito reforçam o cenário de corte de juro por aqui. Será? Vamos ver se a gente vai ter, e eu espero que tenha, ainda não estou muito confiante que vai ser agora, mas eu acho que até o final do ano a gente tem sim. Enquanto nos Estados Unidos cresce a aposta de um Fed mais hawkish. Para quem não sabe, hawkish é um gavião que sobe, então a gente vai ter aumento de taxa de juros, e dovish é quando a gente está com queda de taxa de juros. Então estão apostando em aumento de taxa de juros lá, e a gente vai ver que esse trade, a gente chama de carry trade, é muito importante. Porque quando está pagando muito lá, a expectativa de pagar muitos juros lá e pagar menos juros aqui, ou seja, a taxa de juros lá aumentando e aqui caindo, o carry trade diminui. Aí as pessoas que estão lá fora, olhando para o Brasil como uma grande oportunidade, acabam saindo daqui para pegar economias que tenham uma maior possibilidade de ganho com menor risco. Se a gente voltar aqui no nosso gráfico e olhar, por exemplo, o dólar, como é que o dólar está se comportando, como é que o dólar está se comportando, a gente vai ver que o dólar ele vem
numa tendência de queda, de uma forma geral, né? Vê aqui encaixotado mês a mês, ó, olhando o gráfico mês a mês, ele tem um encaixotado ali num canal de baixa. Mas ele fez meio que uma bandeira, tá vendo a bandeirinha aqui, ó? Fez uma haste com uma bandeira, subiu, depois está no texto de baixo. Pode ser que depois ele dê um espichão para cima, a gente ainda não sabe. Por enquanto, o que a gente está vendo é uma tendência, sim, de baixa do dólar. E aqui fala que o dólar tinha ganhos expressivos em relação ao real nessa terça-feira, ficando acima de R$ 5. Há muito tempo o dólar estava abaixo de R$ 5, agora está acima. O dólar subia 0,93 a 5,05, que é o que a gente está vendo aqui, ó, 5,05 dólar agora, e isso era uma queda de mais de 1%. As dúvidas se concentram na tramitação do texto no Congresso norte-americano, expectativas crescentes de mais um aperto monetário pelo Federal Reserve e novos dados reiterando visão mais próxima da redução de juros no Brasil. Novamente, isso afasta o tal do carry trade que eu falei, que é juros menores aqui, ou seja, um ganho real de investir no Brasil com o risco Brasil acaba não valendo muito a pena. Segundo alguns participantes do mercado, alívio após um calote, quase, pessoal, imagina, a gente estava ali considerando que os títulos mais seguros do mundo, o AAA, que é o AAA, estavam próximos de um calote, pessoal. Vocês imaginam o que é um calote da dívida americana? Você imagina que você investe lá porque é o negócio mais seguro do mundo, os caras podem imprimir dólar a rodo, e alguém queria dizer o seguinte, olha, chega de dívida, não pode mais imprimir dólar. Imprimir dólar, nesse caso, ele não pode emitir mais dívida. E aí você vai ter que dar calote. Imagina se isso acontece, seria um negócio terrível. Eles chegaram num acordo lá e acabou que, no geral, ainda tem muita gente ainda dizendo que, olha, não é bem assim, mas a verdade é que os Estados Unidos não vão dar calote em ninguém e a vida vai continuar. E aí, se as taxas de juros lá de fato subirem, porque agora eles estão mais aliviados para subir a taxa de juros, a gente pode ter sim um cenário de juros mais altos lá e juros mais baixos aqui, o que acaba fazendo com que as pessoas vão atrás de dólar. E se vão atrás de dólar, o nosso dólar aumenta aqui, o nosso real desvaloriza. Os juros futuros DIs caem por toda a curva. Então, aqui no Brasil, os juros estão caindo, o que é bom, pessoal. Juros caindo é bom, independente se o dólar, nesse caso, vai subir ou não. Os juros é bom cair, porque aí ajuda a quem está investindo em pré-fixado, IPCA+, bolsa, fundo imobiliário, tudo sobe. É isso que a gente está enxergando hoje, possibilidades de ganhos expressivos na bolsa, porque está tudo tendendo a cair. Agora, por que tem um impasse e preocupa o mundo? Importante, ó, que eu falei, daqui a pouco eu vou falar de novo. IGPM teve uma queda de 1,8 em maio, acumulando deflação de 4,47. Pensa que nos últimos 12 meses as coisas caíram 4,47, só em maio 1,8. E a confiança do consumidor americano recuou, mas ficou acima das expectativas. Já a Money Time está falando, Ibovespa, porque YouTube, Vale 3, Petrobras recuaram hoje. Fala que por volta das 13 horas, os papéis da Vale caíam 2,51 e a Vale é a maior participação do índice. Então, quando o Vale cai, o índice tende a cair, ainda mais com o Petrobras também levando junto e um monte de mineradora, né? O movimento acontece frente às incertezas ante o crescimento econômico da China. A expectativa é de que a indústria do gigante asiático tenha contraído ainda mais em maio. Já estava previsto, na verdade, uma contração, mas que a gente não sabe do tamanho da contração. Assim como está previsto uma crise, mas a gente não sabe o tamanho da crise, e isso é importante. Os outros papéis do setor também tinham desempenho negativo, CSN, os Minas, Gerdau, que a gente viu lá no nosso gráfico. Já o YouTube Itaú, também com a participação de 6%, e outros bancos estão tudo caindo. Nesta terça, dados do Banco Central mostraram que as concessões de empréstimos com recursos livres no Brasil recuaram 16,5% em abril ante março, enquanto a inadimplência, que é o quanto que a galera está dando de calote, no segmento de recursos livres, subiu. Então, menos gente procurando, mais calote, isso está derrubando os bancos hoje, que é o que a gente está vendo. Do lado positivo, a Natura subia 0,37 e recuava parte do desempenho negativo, recuperava de 16% no mês. Na véspera, a XP reiterou a recomendação de compra da companhia a um preço-alvo de 18. E Dux e Cogna também avançavam, respectivamente 0,7 e 0,63, e os analistas do setor de educação revisaram as estimativas da economia. A Dux é top pick do setor, com preço-alvo de 23, enquanto Conga, lembra do Conga é 15? Conga é 15 nada, Conga é no máximo 3,30. Vamos ver como é que está aí Conga e como é que está a nossa querida Edux nesse momento, pessoal.
A gente tem ali agora, nem tão mais subindo, a Edux aqui está subindo um pouco, 0,07, quase nada, e Conga nem está aparecendo aqui. Então já não está mais. Conga ainda está aqui, 0,70. Então, quem está subindo hoje de fato, pessoal? CCR está subindo, a Pivita está subindo, IRB, do nosso querido Luiz Barço, Soma, o grupo Soma subindo, a Rail subindo. Então, temos pouquíssimas empresas subindo e, de fato, Conga é uma delas, assim como Edux, o que já é bom num dia tão ruim de bolsa. Mas, note, Conga está 2,87 e Dux 14,34 para chegar em 23,50, tem uma subida muito relevante. Se a gente para pensar que Edux ela subiu recentemente para caramba, 70%, pessoal. Olha quanto é que está subindo, 76% só esse mês. Vamos botar aqui no gráfico diário aqui para vocês verem. Olha como é que Edux vem subindo. E subindo e disparando. Até pouco tempo estava 7 e pouco, agora está 14. O dobro, né? Nas últimas semanas aí, semana a semana subindo bem Edux. Olha quantas subidas, 1, 2, 3, 6 subidas seguidas só nessa semana que subiu 34%. E a galera ainda está achando que tem espaço para subir muito mais, se recuperar aí o setor de educação. Já o Investing.com diz que Recôncavo, o Enalta e mais, as chamadas Junior Oil são as empresas que são menores, são as petrolíferas que não são a Petrobras, porque a Petrobras é muito grande perto das outras, as outras são naniquinhas, até quando a gente põe no nosso gráfico aqui de mapa de calor, você vê que quase não aparecem aqui, porque a Petrobras é tão grande e que elas acabam ficando de ladinho. E aí o que a gente tem? O petróleo operava em queda nessa terça-feira, devido a preocupações com o crescimento global, principalmente nos Estados Unidos, com o maior país consumidor do petróleo no mundo, e ofuscando o alívio em relação ao acordo sobre o teto da dívida. Então, apesar do alívio do teto da dívida, o petróleo está caindo, pessoal, para cerca de R$ 70 o barril. Vamos dar uma olhada aqui no petróleo. O petróleo Brent, vou procurar com o Brent, que a nossa Petrobras usa, né? Está caindo aí só nessa semana 4,5, só hoje, na verdade, né? Caindo quase 4,5, se você parar para olhar, né? Então está devolvendo aí na semana, está caindo bem, mas se você olhar para o longo prazo, pessoal, aí a queda é generalizada, ela vem caindo, 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 chegou a estar aqui em março de 2022, pouco mais de um ano, $137, agora está quase chegando perto da metade, mas chegou a estar até mais baixo, né? Aqui no comecinho de maio, chegou a estar mais baixo de novo aqui no 20 de março, e aí está voltando a ficar muito baixo, uma tendência forte de baixa para o petróleo. A mesma coisa com o nosso chamado minério de ferro, né? O minério de ferro também já chegou a estar sendo cotado a 220, $230 em maio de 2021, há 2 anos, e agora está novamente operando ali abaixo dos 90 pontos. Em maio estava abaixo de 90, agora de novo abaixo de 90. Antes disso, só em novembro de 2022 que ele chegou a ficar abaixo de 90. Você vê que nesse período todo aqui ele operou acima de 90. Então, explicado aí, principalmente por que Petrobras, as petrolíferas, de uma forma geral, e as empresas de minério de ferro estão caindo bem. As ações das empresas de pequeno porte do setor de petróleo, chamada Junior Oil, seguiam o mesmo ritmo do petróleo, né, do Brent, e recuavam no pregão dessa terça-feira. Mesmo com o otimismo sobre o andamento do teto, está caindo, e esse cenário fez com que o dólar subisse. Os operadores também estão preocupados com o vigor da recuperação econômica da China, maior importadora de petróleo do mundo, antes da divulgação de importantes dados sobre o setor, o PMI, por exemplo, que a produção de lá vai ser divulgada nessa semana, e a gente precisa ver o que vai sair de lá. Esses números devem mostrar se houve essa desaceleração ou não. E nessa terça-feira, voltando a falar agora de inflação do IGPM, 1,84, em paralelo, o índice de preços ao produtor do IBGE caiu 0,35, a terceira taxa mensal negativa seguida. Então, o IGPM, diferente do IPCA, ele mede um pouco mais o consumo, é um pouco mais rápido, como eu falei, e eu gosto até mais de olhar isso do que olhar o IPCA. Mas os investimentos que a gente tem é tudo baseado no IPCA. Os números foram conhecidos após declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na véspera de que os núcleos de inflação estão, em média, arrefecendo, embora mais lentamente do que o esperado, e o Brasil entrou em uma janela temporal agora, na qual esse movimento de queda deve continuar. Então, o que a gente tem aqui de cenário hoje, pessoal? Nós temos que
O Ibovespa está caindo hoje, mas está caindo hoje. Depois de várias subidas, ele está devolvendo um pouco as subidas, mas tem motivo. Quando só devolve por devolver, você fala uma correção natural. Quando tem motivos, como agora, e esses motivos são fortes, a gente tem que pensar que pode continuar acontecendo. Então, o que a gente pensa em termos de eu devo ou não devo investir na Bolsa é o que eu vou fazer para que a Bolsa esteja ao meu lado, o que eu preciso fazer? Eu preciso diversificar, eu preciso escolher boas empresas, bons ativos, eu preciso trazer essas empresas para o meu lado, fazer com que meus investimentos valham a pena, escolher bons ativos e escolher o momento certo de entrar e de sair. Não é o market time, você não vai conseguir fazer isso, mas você com certeza vai conseguir fazer com que você tenha, em média, ganhos superiores ao Ibovespa se você fizer bons investimentos. O Ibovespa está cheio de commodities, o Ibovespa está cheio de empresas de petróleo, de minério de ferro, de algodão, de açúcar, de um monte de coisa, empresas que são mais voláteis, mas também temos lá bancos e outras empresas que são boas, você tem que saber escolher. Não é o Ibovespa que vai ditar os seus investimentos, e sim a sua diversificação. E é isso que a gente acredita e é isso que a gente espera que você faça, uma boa diversificação para proteger nos momentos de queda. Seja diversificação natural, seja alguma coisa que você faça para proteger, seja lá com opções ou com alguma outra coisa que também você pode fazer. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa eu botar para cá. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, de compartilhar e de dizer se você está confiante. Não esqueça, você é a pessoa que vai escolher seus investimentos, você é a pessoa que vai dizer como é que seus investimentos vão chegar lá no final, lá na sua aposentadoria, o que ele vai fazer por você, qual é o papel dos investimentos na sua vida. É ele que vai garantir sua tranquilidade financeira lá na frente. Então, faça boas escolhas e é para isso que a gente está aqui, para ajudar você a fazer sempre boas escolhas. Até o próximo vídeo.